Celeste advogada, que nos traçais a justiça, defendei os construtores do mundo novo. Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja, de vós nasceu Jesus, de vós nasceu Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos com alegria a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Nesse Evangelho, vemos a característica principal de Jesus: libertar, curar, salvar e anunciar. Diante de Jesus, depois que ele na sinagoga vai curar alguém que estava possuído, agora Jesus, ao chegar à casa de Simão, encontra a sogra de Pedro que está com febre. Logo que Jesus lhe impõe as mãos, ela coloca-se a serviço do Senhor e dos demais. É uma parte primeira desse Evangelho que chama a nossa atenção para mostrar como Jesus tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre as enfermidades e sobre o demônio. Na fragilidade de uma febre, todos nós sabemos que perdemos as forças, ficamos muitas vezes até tontos. No entanto, há muito tipo de enfermidades que nos impedem de também nos colocarmos a serviço dos outros.
Existe a febre da preguiça, existe a febre do comodismo, das desculpas. Há tanto tipo de febres que pudéssemos comparar a essa que nós acabamos de escutar no Evangelho. No entanto, para dizer que é importante que nós estejamos atentos à autoridade da palavra de Jesus. Jesus impõe as mãos e fala imperiosamente, e a febre deixa. Só nele é que vamos encontrar forças. Só na sua palavra é que vamos encontrar o alívio e, ao mesmo tempo, como são as orientações do Senhor para que nós possamos nos colocar a serviço do seu reino. Depois, vemos que na metade do Evangelho apresentam-se outros doentes para Jesus, diversos tipos de enfermidades. Jesus vai impor as mãos sobre todos, cada um deles, curando. Muitos saíam os demônios de altos gritos reconhecendo Jesus. Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus mandava calar. Jesus, meus irmãos, como disse ao princípio, uma das suas características é curar, libertar. E Jesus está aqui justamente para curar e libertar aqueles atormentados, seja pelas enfermidades, seja, como diz o próprio texto, atormentados pelo espírito do mal. No entanto, é importante que estejamos atentos que Jesus continua, não era só naquela altura, nós sabemos, mas Jesus continua no nosso meio, porque é assim a sua missão que nós também vemos. Depois que Jesus quer ficar sozinho para poder encontrar um lugar, talvez para descansar, mas também para rezar, as pessoas estão realmente como loucas atrás de Jesus, desesperadas, querendo livrar-se das suas enfermidades, de todos os males que eles carregam. Mas Jesus vai dizer: tenho que ir a outras cidades. Foi para isso que eu fui enviado, para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, nós vamos reconhecê-lo quando justamente conhecemos a presença de Jesus, libertadora e salvadora, onde quer que nós estejamos. Dando autoridade a Ele e a sua palavra, para que nenhum tipo de enfermidade ou nada possa nos impedir de também sermos também anunciadores do reino de Deus. No final da segunda leitura, nós escutamos que nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, edifício de Deus. Se somos colaboradores de Deus, em que nós estamos a colaborar? Qual é o meu papel de colaborador de Deus dentro desse edifício que é a igreja, como nós somos também responsáveis para anunciar esse reino que Jesus veio anunciar? São Paulo, nessa segunda leitura, nessa leitura primeira que nós escutamos, fala-nos justamente de uma qualidade de cristãos que estava a ser vivenciada naquele momento, da comunidade dos Coríntios, uma comunidade que ainda não cresceu na fé. Por isso que ele diz: não pude falar-vos como pessoas espirituais, mas como pessoas demasiadas naturais, como as crianças em Cristo. A palavra do Senhor ainda não os tinha alcançado de forma que pudesse ter uma maturidade para compreender a palavra do Senhor, como deveria ser. Mas por que Paulo está a dizer que a comunidade era comparada como que crianças? Por quê? Porque entre vós há inveja e discórdia. Onde há inveja e discórdia dentro de uma comunidade, é sinal justamente de uma pequenez
de uma imaturidade cristã. Ainda não conseguiram despertar dentro do coração aquilo que a palavra do Senhor quer que desperte, para viver para além das coisas, como diz o próprio São Paulo, demasiadamente ou demasiado naturais. Para dizer que somos filhos de Deus, mas aqueles que foram atingidos e tocados pela palavra do Senhor, é necessário saber como receber esta palavra e colocando em prática na sua vida, a ponto de não se comportar como crianças, como alguém que não conheceram a palavra de Deus, como alguém que ainda não fez a experiência do amor de Deus na sua vida. Porque somente alguém que ainda não permitiu que o Senhor toque o seu coração, é que vive na inveja ou causando problemas, como a discórdia, no meio da comunidade ou mesmo na família, eu não sei onde vive, é sinal de que ainda falta permitir com que essa palavra de Deus toque o seu coração, para mudar a sua vida. Não se pode dizer que conhece a palavra de Deus, dizer que segue Jesus Cristo, dizer que é um colaborador de Deus, mas continuar a fermentar a discórdia entre vós, entre as comunidades, entre a vossa família, e a inveja também, e tantas outras coisas que nós sabemos. Por isso, há aqui um outro problema. Na comunidade também havia uma divisão, porque estavam valorizando, ou talvez, querendo, vamos dizer assim, puxar para o seu lado, aqueles pregadores que mais lhe admiravam. Ainda hoje continuamos, muitas vezes, nas nossas paróquias. Se é o padre fulano, eu não gosto dele. Se é o outro padre, eu já gosto dele. Aqui, há a crítica muito importante que São Paulo vai dizer. Não julgais apenas por critérios humanos. Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Porque eles ficavam sempre admirando e dizendo, colocando ou enfatizando Paulo e Apolo, que eram dois, justamente, sabemos que São Paulo, um grande homem de Deus, pregador da palavra de Deus, assim como Apolo também tinha o seu papel. Mas para dizer que tanto Paulo como Apolo, como um padre, como outro, são apenas servos de Deus, colaboradores também de Deus, que têm uma missão importante, semear a palavra do Senhor. A mesma coisa pode acontecer na vossa família. Você que semeou na sua casa a palavra do Senhor, que ensinou tudo aquilo que é da nossa fé, e vai chegar uma altura que seus filhos não querem mais viver a fé, que cada um quer viver o seu próprio caminho, e você fica preocupado porque ele não vive aquilo que você ensinou. Mas a palavra de Deus vai dizer que um é aquele que vai colher, plantar, e o outro é o que vai colher. Mas quem faz crescer é Deus. A palavra de Deus, na nossa vida, quem faz crescer e produzir os frutos é Deus. Cada um deve fazer a sua parte como colaborador de Deus. Semear a semente e até podemos colher. Mas quem toma conta e faz todo um processo é o Senhor. Então, é importante, meus irmãos, acolhermos essa palavra do Senhor e realmente perguntar para si próprio, mais uma vez, que tipo de colaborador de Deus eu sou? Onde estou a colaborar e a contribuir para que o reino de Deus possa acontecer? Será que eu sou um instrumento de paz aonde há discórdia? Será que eu sou um instrumento de acordo e de verdade onde há inveja, há mentira e há preguiça e tantos outros males? Como é bonito a palavra de Deus, vem nos ensinar como nós devemos agir e como devemos ser para fazer com que esse reino de Deus aconteça. E deve começar na minha casa. E eu devo ser o primeiro a dar o primeiro passo. E continuar a semear a palavra de Deus, mas tendo a consciência de que é Deus quem vai fazer aquela semente germinar
e produzir os frutos que tem que dar. Acolhemos, meus irmãos, com alegria, com prontidão, com humildade essa palavra. Roguemos ao Senhor para que essa palavra toque o nosso coração, para que de fato nós saibamos reconhecer o nosso lugar dentro desse processo dinâmico de anunciar o reino de Deus, que é paz, que é amor, que é concórdia e tantas outras coisas boas que nós sabemos como valores cristãos. Que Nossa Senhora nos ajude, ela como mãe e mestra, nos ensine também como melhor servir o reino do seu Filho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar agora também com duas bodas de prata que temos conosco. Damos graças a Deus pelo seu testemunho de vida e peçamos ao Senhor que continue a abençoar a sua vida matrimonial e a sua família. Peçamos aos dois casais que fiquem ali à frente para junto rezarmos com eles.